Bom dia, amigos. Hoje temos sequência no nosso trabalho de oração pelo Brasil, falar sobre um assunto histórico bem recente, né, e vamos tentar abordar da forma mais abrangente possível, principalmente com uma visão mais espiritual do processo e buscando, como sempre, a harmonização do campo desse período, que diz respeito ao regime militar. Vamos lá? O contexto que resultou no regime militar começa a se intensificar a partir da eleição do Jânio Quadros, em 1960, e ele assumiu o governo em 1961. E, após a eleição de Jânio, o Estado subsidiava parte das despesas com importação de trigo e de petróleo, para favorecer o consumo interno. No entanto, com o intuito de controlar os gastos públicos, Jânio reduziu a participação do Estado nessas despesas. Resultado, logo no início de seu governo, os preços do pão e dos combustíveis aumentaram 100%. Então, houve uma inflação que foi se intensificando e, gradativamente, ele foi perdendo o apoio tanto popular como de parte de setores fortes, grupos políticos e econômicos fortes do Brasil. Próximo. No plano internacional, visando demonstrar a independência com relação aos Estados Unidos, Jânio condecorou o então ministro da Indústria e Comércio de Cuba, Ernesto Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Apoiou a luta pela independência das colônias portuguesas na África, restabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética e abriu relações comerciais com a China. As atitudes e medidas adotadas por Jânio desagradaram militares e lideranças políticas. Isolado politicamente, o presidente renunciou ao seu mandato em 25 de agosto de 1961, alegando que forças ocultas o impediam de governar. Está no mesmo livro, Projeto Arariribá, História, Unidade 8, Tema 1. No contexto da compreensão desses fatos, nós temos que lembrar que estávamos em pleno período da Guerra Fria e havia ocorrido recentemente a Revolução Cubana. Então, essa disputa por território, por assim dizer, entre os dois blocos ideológicos e duas forças políticas mundiais, que eram os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o comunismo, ela era muito aprofundada. E com receio de haver um processo de extensão da Revolução Cubana para outros países da América Latina, essas medidas que Jânio Quadros adotou, principalmente condecorando Che Guevara, assustou a potência Estados Unidos da América e grupos aqui no Brasil ligados ao capitalismo e que se sentiam incomodados com isso. Então, Jânio Quadros renunciou, buscando um apoio popular para que ele ficasse. Esse apoio popular não veio, então o governo dele foi bem curto. Durou de janeiro até agosto de 1961. Próximo. Em seu lugar, assumiu o João Goulart. E com o João Goulart, o processo continuou com o mesmo receio nesses grupos políticos. Porque ao tempo da renúncia de Jânio Quadros, ele estava até na China, né, uma potência comunista da época lá, e teve vários entraves, e ele propôs algumas medidas que também dividiram o país, como a gente vai ver aqui. O que ele chamou de reformas de base, né? Reforma agrária e extensão dos direitos do trabalhador rural. Foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. Ele, ciente de que não conseguiria aprovar essas reformas de base via Congresso Nacional, procurou fazê-las através de decretos, e também foi contestado por causa disso, né, dizendo que ele estaria passando por cima da autoridade do Congresso. E também houve dificuldades na economia com a inflação alta e baixo crescimento do PIB. Resultado, como já havia dito, desagradou os militares e polarizou o país. Então o país ficou bastante dividido. Boa parte apoiava essas medidas de João Goulart, que visavam principalmente favorecer a classe trabalhadora, principalmente no meio rural, mas no meio urbano também. E parte se incomodou com essa situação econômica, né, resultando em descontentamento e divisão. E, em razão desse contexto, houve a intervenção dos militares. Próximo. Na noite do dia 31 de março de 1964, tropas partiram de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente. Jango foi para Porto Alegre. Na madrugada do dia 2 de abril, o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República, empossando o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, no lugar de Jango. Então, João Goulart não resistiu à tentativa militar de depô-lo do poder,
abriu mão da presidência em razão desse contexto aí. O Congresso Nacional declarou vaga a presidência e foi proposta uma eleição indireta onde os militares assumiram o país. Próximo. Os militares passaram a governar por meio de decretos, chamados atos institucionais, com o objetivo de legitimar o regime. O primeiro deles, o AI-1, foi editado em 9 de abril e permitiu ao governo cassar mandatos e suspender direitos políticos. Também estabeleceu eleições indiretas para presidente da República, né? E aqui algumas medidas desse AI-1, como demissão de funcionários públicos, prisões de opositores, que foi o início do processo, né, do regime militar, estabelecendo eleições indiretas também para presidente da República. E aqui a sequência de presidentes militares, né? À medida que foram tendo novos presidentes, houve também a edição de novos atos institucionais, visando legitimar o regime, fortalecendo o poder das Forças Armadas. 64, o Castelo Branco. 67, Arthur da Costa e Silva. Próximo. 1969, Emílio Garrastazu Médici, que teve o período do milagre econômico e o auge da repressão. Esse milagre econômico, a economia brasileira cresceu, milagre entre aspas, que é colocado pelos historiadores, através de financiamentos a juros baixos, houve investimento nas indústrias, né, na agricultura e tudo mais, houve um crescimento na economia, mas depois disso, com a alta do petróleo, esses juros aumentaram, a inflação também disparou e a economia voltou a ter problemas, né? E o auge da repressão, porque a oposição ao governo, ela era reprimida, pois não havia espaço democrático, livre, por assim dizer, para poder contestar o governo nas urnas. Havia eleições indiretas para presidente. E quem estava insatisfeito muitas vezes sofria perseguições, prisões e outros fatos que ocorriam. Teve o Ernesto Geisel, teve a recessão econômica e aumento das denúncias de torturas durante esse período. E mais para frente, em 1979, João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi o responsável pela abertura, que aprovou a lei da anistia. Nesse período aí teve o ato institucional número 5, que foi o mais gravoso, o que mais restringiu as liberdades democráticas. Próximo. E sobre esse período aí, o Chico Xavier, que tinha um programa do Pinga Fogo, que constantemente ele dava entrevistas, ele foi perguntado para emitir a opinião dele. A entrevista dele é longa, eu citei só algumas passagens para a gente poder comentar aqui. E nós todos, vamos dizer, com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir nossos pensamentos, para que a união seja preservada dentro de nossas Forças Armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matérias de vivência particular e coletiva. Então ele já chamava a atenção para a necessidade de oração para que a situação do país melhorasse e ficasse ainda sob a proteção espiritual, porque cabia à sociedade também tomar as providências necessárias para que a espiritualidade tivesse condições de agir. Próximo. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar, para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol. De recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Então, em setembro de 1971, o Chico Xavier fez esse chamado, fez esse alerta para que nós tomássemos a postura ativa no sentido de buscar a espiritualização e a oração. E isso a gente tenta fazer através desse trabalho que estamos coordenando aqui. Próximo. Esse, então, o foco da oração. Inserir no campo do Brasil vibrações de perdão e reconciliação entre todos aqueles que causaram ou sofreram dores durante o período do regime militar. Porque havia repressão, havia conflitos, muitas dores ocorreram em razão desse período. Nosso objetivo será harmonizar o campo do país para que haja essa reconciliação e esse perdão. Então, às 11 horas, nós iniciaremos o trabalho. Até lá.